Fala aí galera, eu sou o T e tá na hora dos coitados brilharem e do Blue Eyes começar a pavimentar o caminho para ser mais uma vez campeão mundial de Yu-Gi-Oh! Meus amigos, o Blue Eyes já foi campeão mundial de Yu-Gi-Oh! Como eu comentei nessa live aqui em cima na final do Mundial de 2016. Mas enfim, meus amigos, o Structure Deck do Blue Eyes, uma questão bem interessante porque é um deck que está trazendo suportes para um deck muito querido pela comunidade no geral, afinal de contas é o deck do antagonista, né, do Kaiba, e que é icônico para o jogo de maneira geral, o dragão branco de olhos azuis, assim como o Exódio, o Mago Negro, é conhecido, digamos assim, na comunidade geral. Então o fato de estar vindo um deck com novos suportes para esse deck é bem interessante de maneira geral para o Yu-Gi-Oh! Por si só, é um Structure Deck que já venderia muito bem, até porque os suportes que estão vindo para o deck de Blue Eyes são bem competentes em transformar ele em um deck. No OCG ele causou um impacto real, desde que o Crossover Breaker lançou, né, colocando o Razor e o Malice no topo do jogo, e aí o Structure Deck foi lançado por lá no OCG, o Blue Eyes já se tornou, depois da banish do Snake, o Blue Eyes já se tornou a terceira força do formato, mesmo quando você tinha os Razor e o Malice jogando, né, o Blue Eyes se tornou a terceira força. Depois que a Banlish mexeu nesses decks, mexeu no Razor e simplesmente foi isso que aconteceu, mexeu no Razor porque no Malice não mexeu, mas mesmo assim o Orkush recebeu coisa nova e tal, e o Blue Eyes acabou pegando a fatia do formato no OCG. Como eu comentei nesse vídeo aqui em cima, esse é o deck do Primate Blue Eyes, que foi bem relevante e que ainda é relevante por lá porque ele ainda existe no OCG. A questão é que o Malice recebeu novo suporte e tal, e ele já tomou de novo o formato para ele, mas o Blue Eyes foi relevante mesmo enquanto você tinha Malice e Razor sem ter tomado listas. Depois que o Razor tomou lista, o Blue Eyes chegou a pegar o maior uso de decks dentro do OCG, sendo bem protagonista dentro do formato. O Primate Blue Eyes é uma opção bem interessante. E aqui no TCG ele tem sim o potencial de jogar bola. Então é um deck que tem potencial competitivo. Esse é o importante, tem potencial competitivo, tá? É claro, precisa do Primate. Se você não pegou o Primate antes, agora ele ficou mais caro até porque o Barrier chegou e aí isso deixou o deck mais caro e teve o buyout, enfim. Mas ainda assim, o ponto é, o Structure Deck do Blue Eyes é uma coisa bem interessante. Então cola comigo pra tentar entender, porque já foi anunciado o spoiler total do Structure Deck por aqui. E como que as cartas chegam pra cá? Como o Structure chega pra gente? Vamos acompanhar porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, mas antes de você prosseguir com o vídeo, dar um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da MyPcards. Quando você for fazer as suas compras dentro da MyPcards, que é um marketplace que você pode comprar ou vender as suas cartas, tá com a tua carta parada? Vende lá, mano, põe pra algum trouxa comprar que eles vão comprar. E põe lá um preço maneiro pra você não ser filho da puta igual os lojistas de forma geral, né, que a gente tanto reclama por aqui. Mas enfim, mas se você estiver comprando para suas, caso você seja um lojista regulamentado que vende frequentemente as suas cartas, ou caso você seja um novo usuário na plataforma da MyPcards, um novo usuário na tua primeira compra, ou lojista certificado que vende constantemente, você pode usar o meu cupom. Esse cupom aqui, ó, TShadow20, tá? Esse cupom ele tem apenas essa validade, caso você seja um lojista certificado ou você seja um usuário novo que tá fazendo a primeira compra. O que esse cupom te dá? R$20 de desconto, tá? Nessa tua primeira compra. Então, caso você já tenha conta, cria uma conta nova, meu. Foda-se, cria uma conta nova e usa esse cupomzinho aqui, ó, TShadow20 para ganhar R$20 de desconto para compras acima de R$100, tá? Fez a compra acima de R$100, você paga 80 aí. Então, é um desconto bem interessante. Use o meu cupom para poder comprar as suas cartas na MyP. Se você já é vendedor certificado e vende lá ativamente, você também pode usar o meu cupom para poder comprar as cartas e meter a faca nos amiguinhos quando você for vender. Beleza? Acesse mypcards.com.br, use o meu cupom e economize. Agora nós vamos para o assunto do vídeo, let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela tá o Structure Deck. O nome do Structure Deck é Blue Eyes White Destiny. Esse é o nome do nosso deck de Blue Eyes que vocês vão comprar e usar bastante por aqui, né? Mas o grande ponto é que no OCG, esse Structure Deck, como eu comentei nesse vídeo aqui em cima, ele tá trazendo coisas bem interessantes, como por exemplo, o Maxi. Lá no OCG tá chegando o Maxi nessa coleção. Pois é, além disso, ele tem staples interessantes. E aí eu não sei se você joga há bastante tempo, mas tinha uma época em que quando tinha alguma carta staple boa em algum Structure Deck novo anunciado para o OCG, a gente tinha certeza que essa staple boa seria trocada por Effect Veiler quando chegasse pra gente aqui. Sempre acontecia isso. Enfim, até aqui
nós começamos a ter um padrão dos Story Deck trazerem, além de coisas interessantes para o deck, trazerem também uma staple impactante. O Salamangreat, eu acho que foi o pioneiro a fazer isso, né, que trouxe o Ash Blossom, o que fazia com que o Salamangreat, que já era um deck com potencial competitivo muito interessante, apesar de não ter Sunlight Wolf, que eu acho que foi uma filha da putagem que eles fizeram, mas enfim, era um meta de Story Deck. Mas eles colocaram o Ash Blossom lá dentro, que casava com a temática de fogo. Então, o Ash Blossom no Story Deck Salamangreat fez um boom naquele deck. Foi um dos melhores Story Decks que já existiram, tá? Aquele Story. Depois disso teve um Story de Endymion que trouxe o Draw já era caro. O Draw não era baratinho, então ainda era caro. E aí teve o reprint de Draw, o que era bom também de ter naquele Story Deck ali. Depois veio outros, né? O Cyberdark com o Impermanence. Foi o Cyberdark que trouxe o Impermanence, né? Enfim. Então, começou a mudar, isso começou a mudar, a ter um certo padrão diferente, né? Porque aí você tem o Story Deck, que eles escolhem uma temática que seja interessante de se ter um estrutural, em que aquele deck seja funcional e que também tenha apego para os jogadores quererem comprar aquele Story Deck. Seja porque as pessoas gostam do personagem que tá dando cara no Story, ou também para os jogadores competitivos que estão recebendo reprints de uma staple interessante, como era o Cyberdark. A galera comprava o Cyberdark porque todo mundo quer jogar de Cyberdark? Não, o Cyberdark era um deck interessante de anime, ele recebeu o novo suporte, ficou bom, e casava, e você conseguia ter o Cyberdragon e o Cyberdark no mesmo Story Deck, o que era muito bom, muito foda mesmo. Mas tinha o Impermanence, mano. Todo mundo queria ter a porra do Impermanence. Então, tornou-se um produto bom. E o Blue Eyes? O Blue Eyes, ele tinha muito cara de que ia trocar tudo por Veiler. Ia vir 10 Veiler nessa coleção. Porque tinha reprints interessantes. Então eles iam tirar essas staples, obviamente, quando viesse pra cá. Primeiro, que muita gente duvidou que o Blue Eyes seria de fato um Story Deck aqui. Porque tem toda a cara deles tirarem as cartas boas de Blue Eyes e colocarem em uma main collection. Pra deixar essas cartas mais caras e não vender um Story Deck. Fizeram um Story. Bom, o Story no OCG vinha com reprints bons. É claro que eles vão tirar os reprints bons. É isso que a gente vai acompanhar agora, se liga. Porque neste Story Deck aqui, as cartas que estão vindo são essas que estamos vendo na tela, tá? Então nós temos de reprint, olha só, ignorando cartas novas primeiro. Vamos ver reprints de cartas hand traps que existem, né? Staples, fora do deck de Blue Eyes. Effect Veiler. Ah, tá aqui ele, né? É claro que vai vir o Veiler. Sim, mas o Veiler, ele tem a sinergia de ser um Light Spellcaster, Thunder. Então ele é buscável pelo Sage, né? Sage que tá tendo reprint aqui. Tá bom, tá bom. Mas e aí, o que mais que vem? Ash Blossom. Opa, já tá vindo o Ash Blossom junto com o Veiler. Além do Ash Blossom, Nibiru. Nibiru, Veiler e Ash Blossom. Parece interessante. Tem mais uma aqui, o Impermanence. Pois é um Story Deck de Blue Eyes que por si só já tem apego suficiente para ser o deck, um dos mais vendidos Story Deck da história do jogo. E nesse Story Deck tá vindo um Ash Blossom, Effect Veiler, Nibiru e Infinite Impermanence. 4 hand traps muito interessantes. Salvo engano, eram essas mesmas cartas que vinham no ACG, com o plus de que lá eles tinham também o Maxi incluso, tá? Então eles trouxeram tudo pra cá, só tiraram o Maxi porque aqui o Maxi não existe. Então é muito bom a gente ter esses reprints aqui nessa coleção, tá? Muito, muito bom mesmo. Mas para além disso, nós temos as cartas de Blue Eyes, né? Então você tem dentro do Story Deck tudo o que você precisa pra jogar. E eles colocaram umas quantidades aqui que, tudo bem, quem for comprar isso aqui vai precisar comprar 3, né? Mas, porque as cartas novas só vem uma. Então você precisa de 3 Story Deck, no final das contas, né? Mas em um Story Deck eles colocaram, tipo, 3 Sage, né? Que é essencial pra você poder jogar e tal. E eu não lembro que outra carta que eles colocaram 3, mas você precisa de 3 Story Deck mesmo assim. E tudo que você precisa pra jogar de Blue Eyes, o core, tá aqui. O True Light é uma carta que veio avulsa por aí em algum momento. Tem reprint aqui, é bom. Se eles tivessem deixado o True Light fora, o que ia acontecer com o True Light? Com o True Light, ele ia subir de preço. O True Light ia ser muito caro. Eles não fizeram isso, graças a Deus, tá aqui o True Light, né? E Ultimate Fusion também tá tendo reprint aqui. O Sage é bom que tenha mais um reprint, né? Porque, de novo, o que não viesse aqui ficaria muito caro. Chaos Max, que você pode usar pra poder fazer o Dragon Magia, eles poderiam ter reprintado o Dragon Magia. Mano, se eles fizessem isso ia ser incrível. Mas o Dragon Magia que veio naquele Battle of Legends, né? E só existe nele e é caro pra cacete porque só existe na realidade prismática. É um pouco decepcionante. Isso é realmente escroto, mas enfim. Não dá pra ter tudo, né? Mas dá pra se fuder sempre, aparentemente. O Spirit, carta que eu não sei se poderia... O Spirit eu acho que tava barato, né? Mas é uma carta essencial pra você fazer as tuas endboards. Alternative e o Spirit of White, que eu confesso que essa não é mais a dinâmica do deck de ser jogado, tá? Então, o Alternative, que foi muito, muito impactante na época que o Blast ganhou o Mundial, lá em Shiny Victus, lançado em 2016... Não é isso que você vai fazer. Você não vai invocar o Alternative mostrando o amarelo da tua mão.
Caso você tenha só o estrutura, talvez você possa fazer. Esse cara que entra e bane uma back row é bom também, tá? Ele é muito bom. E as pedrinhas, pô. A pedrinha que você tem aqui, a Stone of Ancients, que na End Phase ela invoca o Blue Eyes do deck. E também ela pode ser banida no cemitério para reciclar o Blue Eyes, o alternativo, para te dar um follow-up. Na época isso era interessante. Mas enfim. Então, são as cartas que estão vindo. São essas aqui que vocês estão vendo, né? E de cartas novas, nós temos aqui embaixo o Seahorse, que caso você não tenha Primate, você vai ter que usar ele, no caso esse Horse, porque aí ele faz a jogada sozinho do deck, o que é interessante. Tem também aqui a Spell nova, a Roar, que você não vai usar tantas, mas é boa. E também tem essa Trap que serve para ser interação, que também é usável no deck, tá? É ruim de você ter que ter essa Trap e essa Trap no deck? É, mas ainda assim existe e tá aí para você poder usar. E as cartas de fato que impactam bastante são o Link. O Link impacta pra caralho, porque ele é que faz o Primate virar a tua jogada de Blue Eyes. O Primate sozinho vira tudo que você precisa para jogar de Blue Eyes, beleza? Então tem aqui o Link de Blue Eyes. Nós temos a Maiden, que é imprescindível também, porque ela coloca o True Light, e o True Light aqui é muito bom. E você também tem a Prayers, que é a nova carta, que mudou o nome dela ali, ó. É o Wish for Blue Eyes. Então, essas são as principais cartas novas que estão chegando, né? Temos aqui a Wish, a Maiden e também o Link. E aí você tem a possibilidade de usar esse Exceed e também tem esse bicho que é bom, né? Porque quando uma carta é feita ativada no campo, você pode negar a ativação e se fizer, essa carta ganha 1000 de ataque. E você faz ele, obviamente, com o Spirit, que talvez seja o synchro mais importante. Além de você poder fazer Seal, blá 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 blá. Um complemento que pode vir a ser importante também é o seguinte, aqui na página do Facebook, né, eu tô vendo aqui na Duel Daddy, que tá mostrando pra gente que veio uma questão diferente também nesse estrutura e que talvez possa se tornar um padrão no futuro, quem sabe. O que aconteceu? Eles colocaram algumas cartas que serão as ultra raras, que são 5 delas, serão as ultra raras. Tem 3 super também nesse deck, além de 42 comuns. Porém, nós temos uma Secret por cópia, né, de uma das 3 que são ultras. Então uma das 3 ultras podem vir Secret e também tem a chance de ter Quarter Century dentro dela. Significa que uma das cartas novas que estão vindo na raridade ultra, você vai poder tirar num pacotinho como se fosse um booster, você vai poder tirar uma delas que pode vir como Secret, ao invés de ultra. E aí, além disso, você pode tirar uma Quarter Century. E essa Quarter Century certamente vai ter um valor maior, o que é interessante, porque eu tá comprando um Structure Deck que terão cópias de uma carta que estão sendo printadas agora, né? Então imagina, as cartas novas que estão vindo, como a Maiden, por exemplo, esse é o print original dela, ela não existe fora do print de Structure Deck, esse é o print original dela, e ela vem como Ultra, então todo mundo tem a carta Ultra, porém, você tirou no teu Structure Deck a versão dela Secret, antes de ter reprint Mega Team, ela vai ter um valor agregado maior, você pode vender ela, se você quiser, por um preço maior, para poder ter as Ultras e ter um lucro em cima. Se você tirar Quarter Century, então, provavelmente você vai estourar, porque os preços das cartas de Blue Eyes Quarter Century, que vem no Structure Deck, que não serão muitas, deve ser absurdamente alto o valor, né? O que até dá essa questão desse farm que você pode fazer com o deck, caso você tenha muita sorte, tá? Não pensa que você vai tirar a Quarter Century, mas eu nem parei pra olhar o valor das Quarter Century, mas é uma dinâmica interessante que não existia até então, obviamente, né? Tem um reprint de uma carta, um print de uma carta lançada originalmente no Structure Deck, e ela tá vindo como Ultra, tá vindo como Secret, se tiver, eu acho que não tem Secret no Structure, né, mas enfim, tá vindo como Ultra, meu amigo, você tem a oportunidade de tentar tirar um pacotinho que vem dentro do Structure Deck, essa mesma carta na versão Secret dela. Ou, se você tiver muito estourado, você pode tirar a versão Quarter Century dela, o que vai deixar o teu deck muito mais bonito e que você pode vender essa carta cara pra cacete, te dando possibilidade de lucro. Então, é uma dinâmica interessante, que eu gostei. Será que vai acontecer isso pros próximos Structure Decks? E o Structure Deck de Dark Magician, será que vai chegar? E vai ter esses moldes? Vai ser tão bom quanto? Bom, são perguntas sem respostas, mas esse certamente é um ponto de upgrade muito interessante também que a gente vai ter agora com esse Structure Deck de Blue Eyes. Talvez seja um marco de que isso vai se repetir para os demais Structure Decks também, o que é muito interessante, pelo menos eu acho. No OCG, a vertente de deck que vinha sendo usado era a vertente que não usava o Dragon Magia. Então, a última Road que lançou com o Blue Eyes, sendo um dos protagonistas, essa aqui é a cara do decklist, como vocês podem ver usando o Primate, né? Então, Tree of the Primate, eles até colocaram um amarelo que eu não tinha visto, beleza? Mas o que você precisa das cartas novas é Tree of the Maiden, você precisa de 3 da Prayer, né? Que é o Witches agora, tem essa carta nova que você usa uma dela, e você também vai acabar usando o Link aqui embaixo, ó, o Link e o Synchro novo. Na verdade, o Synchro novo tá aqui, junto com o Spirit, que é imprescindível, porque o Spirit vira todos os dragões. Mas o deck do OCG não usa o Dragon Magia, eu não sei se existe Dragon Magia por lá. Pra falar a verdade, não sei se existe,
ou se ele é exclusivo TCG, tá? Mas, enfim, é só pra mostrar que existe a possibilidade de fazer o deck sem um Dragon Magia. Apesar de que a possibilidade de jogar sem o Primate é bem baixinha, tá? Mas aqui é um esboço da decklist que a galera vinha usando no OCG e que transformou esse deck em competitivo e muito relevante pro jogo, tá? É claro, teria que comprar o Primate, mas enfim, o deck de Blue Eyes já deve dar pra fazer alguma coisa. E com relação a outra desconfiança gigantesca que a galera tem com relação a isso, é o preço, né, cara? O Blue Eyes ele vai ser lançado, ó, pelo que eu tô vendo aqui, no dia 14 de fevereiro, é quando ele fica legal no TCG, tá? Mas até lá nós já temos pré-venda. Eu vou te mostrar aqui, por exemplo, na MyPcards, que eu vi gente dizendo que ia sair por R$150 a pré-venda, se eu não me engano, tá? E aparentemente não vai ser isso não, cara. É caro, tá? É bem caro, é frustrante como é caro, mas vai ser essa base nesse deck. O deck do Cyberdark, que tinha só o Impermanence, já tava mais ou menos isso aqui, 75, sei lá quanto que era. 75 não, né? Era 90, quase 100. Mas sempre nessa faixa, entre 90 e 100, entre 90 e 120, vai. Um deck como o Cyberdark, que tem um Cyberdragon, tem um Cyberdark, que não chega nem perto da relevância que o Blue Eyes tem pra comunidade casual no geral. E tem mais staples, inclusive tem o próprio Impermanence, que é quem tinha no estudo do Cyberdark, né? Então, isso aqui vale muito mais a pena. Era mais ou menos isso que cobraram também no tutorial do Despia, que também é revoltante, mas é o que tem, cara, é o que tem. E eu acho que não vai baixar não, tá? Não vai baixar. Vai ficar entre 90 e 120 também. Por 99,1 que tem aqui um vendedor vendendo, né? Aqui o cara tá vendendo os 3 por 274. Quanto que sai cada um? Deixa eu ver. É pré-venda, tá? 274,90 dividido por 3 dá 91. Tá saindo mais ou menos por esse preço aí. Então é só pra mostrar que já tem pré-venda. Se você achar mais barato em outro lugar, meu irmão, vai fundo. Compra, irmão, compra. Mas é só pra te mostrar que temos um exemplo aqui, né? E além disso, o Lithium, se eu não me engano, ele postou um vídeo, ó, com um budget de Blue Eyes. E usando apenas as caixinhas, o meu mano Lithium lançou essa... Quer dizer, ele não lançou só as caixinhas, né? Ele botou o Bicho aqui. Mas ele fez um budget de Blue Eyes. O Lubellion não é budget, né, Lithium? Pelo menos não no Brasil. Mas enfim. Então, tá aqui o deck, ó, usando o Seahorse ao invés do Primate, né? Tem a Maiden, tem o Sage, as Hand Traps, que ele incrementou o draw aqui, mas não usou o Dominus Purge, pelo menos, graças a Deus. E é isso aí, mano. É as cartas do deck que não são muito difíceis de achar. Ele não usou o Dragon Magia também, tá? Ele não usou o Dragon Magia também, o que é bom, porque o Dragon Magia é impraticável de se comprar, né? Vamos dar uma olhada na jogabilidade do meu mano de Blue Eyes aqui, só com... teoricamente com estrutura e com o bicho, né? E o bicho vai staple e tal. Bingo Machine Go. Vem um Bingo Machine Go? Pô, não vem um Bingo Machine Go? Essa carta não é cara? Porra. Eu achei que vinha o Bingo Machine Go, cara. Droga. Tá, então, Bingo Machine Go aqui. Lubellion primeiro, pegou aqui um dragão, ativou o Bingo Machine. E aí ele pegou a spell nova, né? A Prayers, que eu vou continuar chamando de Prayers. Quer dizer, eu não sei. Talvez eu me acostume com Wishes. Ele ativou o Wish, descartou uma carta e busca duas cartas. O Sage, né, que é um Tanner de luz, Spellcaster, e também uma Spell de Blue Eyes. Normal Summon Sage efeito, tomou Veiley. E ainda tomou Forest, mas o Forest tomou Ash Blossom, então tá bom. Mas o Sage tomou Impermanence, que é a nossa jogada de uma carta. Linkou fora pra fazer o dragão, dragão efeito, pegou o campo, ativou a Spell e trouxe o Blue Eyes amarelo do deck. Efeito do Magna, mas o oponente deu um Magna nele, ok. Agora o Seahorse está dando efeito para se invocar porque você controla um Blue Eyes. Aí ele entra pro Special Summon e tira a redundância de você ter aberto já com Sage, né? Juntou os dois, fez aqui um Crimson Dragon tá dando efeito. E o Seahorse também tá dando efeito, né? Foi usado como 5, então ele jogou a Maiden no deck pro cemitério. Pegou aqui uma Rumble. Efeito do Link de Blue Eyes, ele se tributa para reviver um Blue Eyes amarelo, né? O amarelo mesmo. A Maiden do cemitério se invoca porque o Blue Eyes entrou no campo. Efeito da Maiden se jogou fora, porque ela se joga fora da mão ou do campo para colocar a True Light Face Up. O cara tá ativando o Rumble, e aí revive um Tanner, né? Ativou o campo. Campo efeito, deu alvo na Maiden pra jogar um Blue Eyes do deck pro cemitério. E a Maiden da Chain pra poder invocar um Blue Eyes do deck, né? Ah, ele trouxe o Sage, não é só Blue Eyes então. Não é só Blue Eyes monstro, né? Trouxe o Sage e o campo mandou o Blue Eyes amarelo. Tudo bem? Juntou dois, fez o Spirit. True Light efeito, busca uma carta, né? Opa, ele usou o efeito de reviver o Blue Eyes. Juntou dois, fez o Spirit e passou com isso aí, ó. Double Spirit. E um do Crimson Dragon tomando duas Hand Traps, né? Já que o Forest foi frustrado. Então ele tomou Veiley, ele tomou o Bichel e o Forest tomou Ash Blossom. O cara ainda pegou um Druid Worm que tá entrando agora, mas o maluco deu Chain Sage pra invocar esse bicho grandão. Ok? Crimson Dragon deu efeito, mirou no nível 12 e fez esse Majestic aqui, né? Bom, enfim, fez mais um bicho aí pra interagir. Lembrando que o bicho que vem com o Spirit ele morreria na Hand Phase, né? Por isso que ele faz esse cara, porque ele não deixa os dragões morrerem por efeito.
E ele tá jogando contra um Razor, né? O Spirit nega um efeito no cemitério, esse efeito é bom, tá? O Spirit nega um efeito no cemitério e depois você transforma ele em um 5 grande. E o Razor tá jogando, mas tomou o Omni Negate ali, né? Não é um... tudo bem. Puta merda. Entrou o Quasar negou o sumo do bicho. Enfim, eu não vou mostrar muito mais não, tá? É mais ou menos por aí. Enfim, cara, bom estrutura deck, tá? Estrutura deck impactante pra cacete. Boas staples e que vem com cartas que fazem você montar um deck. Se você for ter os bichos, infelizmente no Brasil eu acho que o bicho ainda tá caro, mano. O Lubellion tá caro e tal, o Magna ainda não é troco de pão, isso é triste. O Magia não ser barato é muito triste. E o Primate, principalmente, é bem triste. É claro que caso você estivesse projetando ter o Blue Eyes há muito tempo, você é o maior fã do Kaiba, tem uma pelúcia do Kaiba na tua cama, provavelmente foi negócio pra você ter comprado o Primate antes. Mas eu não vou crucificar quem não comprou o Primate antes. Infelizmente, a maneira mais competitiva seria usando o Primate, creio eu, tá? Mas enfim, dito isso, excelente estrutura deck e daqui a pouco chega, tá? Mas enfim, não esquece de caso você vá comprar, tenta usar o cupom que você vai ganhar. Opa, eu errei o botão. Tenta usar o cupom aí que você vai acabar ganhando desconto, né? Cadê aqui? Esse cupomzinho aqui, beleza? É basicamente isso, valeu, falou e até mais. Tchau!